horas são, Prata, míope? 8 horas, 9 minutos. Sem mais delongas, eu quero as imagens do helicóptero Águia Dourada. Por favor, agora, com o Walter Lima. Vixe, Walter, já tem carro parado. Alagamento aonde, hein? Pois é, Daniela, nós estamos sobrevoando nesse momento, às 8 horas e 9 minutos, a região aqui do comércio, finalzinho da calçada, ali região da Travessa Frederico Pontes. Aí é um local onde há muitas revendas de carros usados e a gente percebe ali como essa rua, que é paralela à principal, a Engenheiro Oscar Pontes, está completamente tomada pela água. Muitos carros, a gente percebe desse detalhe, capturado aí pelo nosso repórter cinematográfico Robson Jesus. Esse moço teve dificuldade para conseguir passar pela calçada, porque muita água mesmo. Tem uma mesa ali que está caída no chão, o cara da bicicleta, o rapaz da bicicleta está tendo dificuldade para conseguir passar, e os carros também. A imagem mais flagrante é esses carros quase que encobertos pela água, porque esse é um local onde normalmente quando chove, e chove muito em Salvador, acumula água e demora para escoar. Tanto que você não vê nenhuma pessoa, esse público todo aí parado em cima da calçada, esperando a água escoar para poder seguir. A gente percebe ali um gari da prefeitura tentando inutilmente recolher o lixo que pode estar colaborando para impedir o escoamento da água nesse momento, às 8h10, nessa região que nós temos aqui, com um trânsito complicado na saída da região da calçada para quem está indo para o comércio. A gente agora está tendo uma imagem um pouco mais aberta, mostrando aí a rua Engenheiro Oscar Pontes. Essa é a ligação da região da calçada com a região do comércio. E olha, toda a complicação do trânsito que a gente viu há poucos instantes na região da calçada é provocada por esses alagamentos. A gente percebe um carro parado ali, esse carro que estava tentando seguir, passou pela região com acúmulo de água e não conseguiu, acabou parando e está aí parado no meio do trânsito de Salvador, região muito complicada aí com tráfego nessa hora, às 8h11, Daniela. Muito obrigada, Walter Lima. Então aí você está assistindo ao vivo, quem puder evitar essa região, pior que é difícil, né, Walter? Porque o subúrbio é uma das regiões mais populosas, o quê? Mais de 600 mil habitantes. E essa via aí, normalmente, é uma passagem de quem vem do subúrbio para trabalhar em outras áreas da capital. Então tá aí a situação difícil de quem tem que trafegar agora na região da calçada, tudo alagado, e isso acontece também porque o povo descarta o lixo de maneira inadequada. Esse debate sobre as sacolas biodegradáveis é muito importante, porque é um dos motivos grandes de entupimento, né? Enfim, dentre outras coisas. 8 horas, 12 minutos, o trânsito ao vivo para você no maior jornal da Bahia. E o maior jornal do Brasil, você sabe qual é? É o Fala Brasil. Agora nós vamos saber os destaques, vamos até São Paulo para saber os destaques do Fala Brasil de hoje com a apresentadora Carla Secato. Bom dia, Carla! Olá, bom dia Bahia, bom dia Daniela Prata. Daqui a pouco às 8h40 vocês vão ver no Fala Brasil. Perícia aponta que o empresário morto pela namorada de 18 anos num quarto de motel no Rio não foi enforcado. Aluno morre baleado dentro do estacionamento da Universidade de São Paulo. Futebol, o Santos empata e vai à semifinal da Libertadores. E tem também os gols da Copa do Brasil. Teve 2 empates. A gente se vê às 8h40 da manhã aqui no Fala Brasil e eu espero vocês. Obrigada, essa é Roberta Pisa, que junto com Carla Secato apresenta o Fala Brasil de segunda a sexta, logo depois do seu Baiano. As notícias do país todinho, inclusive notícias aqui da Bahia. Aliás, nós já viramos até notícia nacional. Em menos de um mês, 3 caixas eletrônicos foram destruídos com explosivos em Salvador, 6 no interior do estado. O último aqui na capital foi no bairro de Marechal Rondon. Os assaltantes usaram dinamite para destruir o equipamento que ficava dentro de um mercado, perto de uma padaria. Segundo a polícia, esses explosivos que estão sendo usados largamente em assaltos a bancos e caixas eletrônicos, vêm, sabe de onde? Do estado de Pernambuco e também do estado do Ceará. Eles roubam das pedreiras a dinamite e distribuem em todo o Nordeste. Que tal? Veja aí o resultado com Vinícius Cunha. A explosão foi por volta de 1h30 da manhã. Segundo os moradores, o silêncio da madrugada foi rompido pelo estrondo. O lado foi forte, parece que o prédio estava caindo, desabando. Explodiu, todo mundo acordou para ver o que foi. Chegou e estava a bagaceira feita. O senhor achou que era o quê? Eu achei que tinha caído uma parede ou tinha tido um desabamento, qualquer coisa. Mas não foi, foi a explosão mesmo. Para explodir o caixa eletrônico, os 3 homens encapuzados utilizaram dinamites. Antes, serraram os cadeados da grade do mercadinho onde ficava o equipamento. De acordo com os moradores,
Quem aparecia na janela era ameaçado pelos bandidos armados. A explosão foi tão forte que o mercadinho ficou parcialmente destruído. Imóveis vizinhos também foram atingidos. Na fuga, os ladrões deixaram as ferramentas. O material foi recolhido pela perícia. Esse é o terceiro caixa eletrônico explodido por bandidos em menos de um mês em Salvador. No fim de abril, outros 2 equipamentos foram detonados. Um deles também em um mercadinho. Mas nas 3 situações, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. Em Pirajá, o caixa que ficava na rua ficou totalmente destruído. No mesmo dia, os bandidos detonaram este outro caixa eletrônico em Massaranduba. A polícia investiga para saber se a atuação é do mesmo grupo. E olha, somente esse ano eu disse, né? 3 caixas eletrônicos em Pirajá, Massaranduba, agora em Marechal Rondon. No interior do estado, Adustina, Uruçuca, Mirante, Itapebi, Itapicuru e Sátiro Dias. Tem uma força-tarefa que já está trabalhando aqui da Secretaria de Segurança Pública. Eles estão colocando um dispositivo que mancha as notas. Porque na hora que explode o caixa, aí as notas ficam todas manchadas. Não podem ser levadas pelos ladrões. Lembrando, pelos assaltantes. Lembrando também que nos últimos 4 meses o índice de assaltos a bancos caiu em 10%. Mas parece que os bandidos vêm se aprimorando, né? Porque para coisa ruim eu nunca vi tanta criatividade. Vamos ouvir agora a polícia em relação às maneiras que eles estão utilizando para coibir esse tipo de crime. Há 2 meses eles estão com esse núcleo específico para combater assalto a banco e fraude bancária. Vamos ouvir. O trabalho está a todo vapor. Então os núcleos eles estão começando a funcionar. Com certeza nós vamos atingir um grau de eficiência com um tempo excelente, mas por enquanto a função específica desses núcleos estão no sentido de mapear e identificar aquela quadrilha que está agindo naquela região. Então eles já estão apresentando os resultados e esperamos dentro em breve apresentar à população. Quantas quadrilhas já foram identificadas? Já foram 11 ações com resultados positivos. Agora outras quadrilhas estão sendo identificadas e infelizmente nós não podemos lançar esses dados. O que aumentou o número nesses últimos dias, nessas últimas semanas, na verdade, de assaltos dessa natureza? Na verdade, isso é um fator nacional. Nós fomos olhar alguns estados aqui vizinhos do Nordeste, nós temos diversas ações em relação a caixas eletrônicos. Então, é um problema que está sendo solucionado. Recentemente, o secretário, com o delegado-geral, a cúpula da polícia, bem como representantes das instituições financeiras, traçaram uma cartilha no sentido de remediar e inibir essas condutas. Então, entendemos que em breve serão apresentados resultados também, no sentido de tinta nas notas e demais medidas, em específico no que tange à segurança, a evitar que essas ações aconteçam. Porque é difícil colocar ou prever segurança em cada posto de saque de dinheiro 24 horas. É muito difícil, então a polícia, o Estado está presente em cada posto desse. Mas, com certeza, com medidas voltadas para inibir essas ações, nós poderemos apresentar um resultado positivo. Não vai ser um trabalho isolado por parte da polícia. Existe um trabalho por parte das instituições financeiras também, que são diversos números de caixas eletrônicos. Então, as instituições financeiras, em conjunto com a segurança pública, estão traçando uma cartilha de medidas para solucionar o problema. Essas medidas não poderão ser lançadas de antemão à imprensa ou à população, mas com certeza já estão sendo traçadas e serão colocadas em práticas em breve. Graças a Deus, delegado, até porque a lei de segurança bancária é de 1980. De 1980 para cá, pense na tecnologia, no desenvolvimento, nos aprimoramentos tecnológicos que estão sendo muito bem acompanhados pelos bandidos. Só esse ano, mais de 40 agências bancárias já foram assaltadas em todo o estado, agora mais de 50 pessoas também já foram presas. Vamos aguardar o trabalho da polícia e, se você quiser, deve utilizar o Disque Denúncia 3235-0000. E o impasse, minha gente, por causa da carga, mudando um pouco o rumo da prosa, da pasta base, a carga de pasta base de urânio, os 9 caminhões com aquelas 20 toneladas de material radioativo continuam na cidade de Guanambi, no sudoeste baiano. 2 técnicos do IBAMA foram até lá, fizeram uma inspeção, mas a análise ainda não foi concluída. Então, a carga iria para a cidade vizinha de Caetité, onde há uma indústria de urânio, só que a população se irritou, se zangou, disse que não dá, que não pode, que lá não é lixeira, fez um protesto no último domingo, impedindo a entrada dos caminhões com medo. O prefeito de Guanambi, Charles Fernandes Silveira, está exigindo a retirada imediata da carga, só que vai ter que esperar até amanhã, quando está marcada uma nova reunião para, enfim, tomara, né, que eles consigam decidir o que é que vai ser feito com essa carga de urânio. É muito difícil porque em 2008 o Greenpeace ele detectou em amostras de água daquela região material radioativo. Então aí as pessoas ficam com medo.
Por quê? Material radioativo é grave, pode causar danos gravíssimos à saúde, ao meio ambiente e coisas afins. Então a gente vê lá no Japão, por exemplo, claro que em outra proporção, era uma grande usina, mas você vê os resultados, né, num país de primeiro mundo. Então, por menor que seja a carga, por menor que seja essa possibilidade, não é, de transporte ou de vazamento no transporte da radioatividade, todo mundo fica com medo, não é verdade? Bom, agora eu quero saber os destaques do Hoje em Dia. Ana, bom dia! Bom dia, Dani. Bom dia a todos os telespectadores. Logo mais, Hoje em Dia vai mostrar um flagrante feito por um telespectador dentro do Detran. Gente, banheiros imundos, falta de coleta de lixo, sujeira por toda parte. Olha só essas imagens. São os banheiros dentro do Detran. A nossa repórter foi lá, conferiu tudo e a gente vai mostrar essa denúncia de um telespectador hoje no nosso Hoje em Dia, que começa logo mais às 11h20. É cada cena que a gente, quando olha, estranha. Olha isso, virou depósito, né, de pertences, de coisas dentro do banheiro do Detran. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa denúncia de um telespectador e também vamos mostrar outra denúncia. Casais que compraram um cruzeiro para a Europa passaram por diversos problemas durante essa viagem, inclusive falta de água potável para beber. Tudo isso a partir das 11h20, hoje, no nosso Hoje em Dia. E você pode mandar um e-mail sugerindo também pautas pra gente. Hoje em Dia, Bahia, tudo junto, @tvitapuã.com.br, logo mais às 11h20. É com você, Dani. Obrigada. Agora eu vou falar de dívida. Cresceu o número de famílias, pessoas relacionadas à inadimplência. Vem cá, professor Wilson Menezes. Ele é economista. Ele é diretor da Faculdade de Economia da UFBA. Bom dia. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Sente-se aqui, por favor. A gente vai conversar com o professor sobre como diminuir, quem sabe resolver essas dívidas. Professor, em primeiro lugar, de 6 a cada 10 famílias brasileiras iniciaram o mês de maio endividadas. Qual é o problema? É antes de fazer a dívida ou o problema é a maneira de pagar essa dívida? Olha, nós vamos mudar um pouco a perspectiva da resposta à sua pergunta. É preciso ver que a economia capitalista, ela sempre obedece a um ciclo. E nesse exato momento nós estamos tendo alguns sinais de desaceleração da economia. Redução dos gastos públicos para reduzir a demanda, para controlar a inflação. Estamos tendo uma retomada do desemprego, um aumento da duração do desemprego. Ora, quando a economia se desacelera, evidentemente que é como você tirasse o lençol de cima do corpo e percebesse que aquele corpo não tem mais tanta energia como tinha anteriormente. E é isso que está acontecendo. Então, essa dívida das famílias resulta, de certa forma, desse movimento conjuntural da economia. Mas a pergunta é assim, é antes, quando a pessoa vê tanta facilidade, milhares de facilidades, dezenas de milhares de parcelas, então, o problema é quando a gente adquire essa dívida ou o problema é quando a gente, por exemplo, pega um financiamento para pagar e aí acaba se encalacrando ainda mais? Exatamente. Quando você tem um momento de ascensão da economia, significa dizer que as pessoas ficam mais otimistas e com isso, com esse otimismo, começa a fazer dívidas. Euforicamente, então, vão comprando... Pode chegar numa euforia, exatamente, a palavra é essa. Certo? Então, à medida que vai se acentuando isso, e euforicamente vai acontecer, de repente você se vê muito endividada. E é um sinal muito importante, é preciso cautela nesse momento por todas as famílias, porque, afinal de contas, mais da metade das famílias se encontram endividadas. Isso não é bom para as famílias. E agora, como pagar essas dívidas? Olha, como pagar... Bom, se na verdade você está com dívida, você está comprometendo a sua renda futura. Então, pagar a dívida vai ter que escalonar, vai ter que negociar a taxa de juros. Isso cada um vai fazer junto ao seu banco, junto à sua... onde tomou o empréstimo, certo? O cartão de crédito é mesmo um vilão, professor? Não se pode dizer isso. Não se pode dizer. O cartão de crédito facilita a vida de todo mundo.